Bom dia, senhor presidente, demais colegas, todos os senhores e senhoras que prestigiam esta sessão, aos servidores aqui presentes. Senhor presidente, hoje inicio parabenizando todas as secretárias e secretários, até porque hoje a gente comemora a Lei 6.193 de 2024, de nossa autoria, e eu sei que aquele que está à frente do nosso trabalho, na recepção, atendendo as pessoas, merecem aí toda a nossa gratidão e respeitabilidade. Gostaria de também agradecer a presença do prefeito Arlindo, prefeito de Terenos, que esteve visitando o nosso gabinete, desejar boa sorte nesse período que Deus lhes concede de estar à frente desse município, e a gente torce para que realmente a população alcance os seus desejos e os seus direitos assegurados, e a gente torce muito para que a administração do Arlindo vá bem. Senhor presidente, nós ouvimos aqui o deputado Neno falando da questão da inclusão, das crianças com deficiência, dos problemas que nós temos, e a estatística que nós temos do Brasil, censo de 2022, que eu tenho aqui em mãos, identificou no Brasil 2.400.000 crianças diagnosticadas com autismo, uma situação que aumenta cada dia que passa. Antes, falava que era a cada 100 crianças, uma nasceria com autismo. O tempo vai passando, a última estatística diz que a cada 31 crianças, nascem uma com o espectro do autismo. E nós sabemos das dificuldades que nós temos no Brasil inteiro em relação às deficiências que surgem a cada tempo, mas nós não podemos aqui negar algo importante no nosso estado. O Mato Grosso do Sul, em que pesa as dificuldades que nós temos, é uma referência no que diz respeito à educação especial. É só analisarmos as crianças que estão na escola pública. Nós criamos, através de uma lei, inclusive de nossa autoria, o CEFOR, Centro de Formação Marilene Bittar, que tem como objetivo formar o professor, qualificá-lo para atender a criança com o espectro do autismo. E é natural que é preciso que nós estejamos cada vez mais investindo nesta área, porque aumenta de forma considerável a cada dia crianças nascendo com o espectro do autismo. Eu, por exemplo, tenho 2 primos que são autistas, e é preciso que realmente o Estado esteja dando toda esta atenção. Mas falando em educação, deputado Neno Razuc, sabemos que o nosso país não tem como ir para frente, não tem como se desenvolver se a gente não tiver investimento na educação. A gente fica feliz de saber que o nosso Estado hoje paga o maior salário do Brasil, muito distante o professor concursado, muito distante daquele que está em segundo lugar. Eu visitei a presidente da Comissão de Educação, deputado Pedro Kemp, a Luciene, que é deputada do PT de Santa Catarina. Ela criou o Fórum Nacional de todos os presidentes da Comissão de Educação dos estados, para que nós não fiquemos apenas dependendo, nesse plano nacional que se avizinha, do Congresso Nacional, só a participação da Câmara e do Senado. Então, para que nós, deputados, as assembleias também tenham essa possibilidade de estar opinando, e ela criou esse Fórum Nacional, que inclusive teremos em Fortaleza o evento no início de dezembro. E quando eu disse a ela o valor do salário de um professor concursado no nosso estado, ela ficou de queixo caído. É praticamente o dobro do que ganham lá. E nós sabemos que nós temos a questão do professor convocado, que tem aí uma diferença considerável, e nós estamos na expectativa de que, num espaço não tão distante de tempo, a gente alcance a promoção desta simetria salarial. Esse é o nosso sonho. Mas eu quero aqui dizer que ontem, eu fiquei assim, até certo ponto feliz, pelo fato de
a educação de Campo Grande não ter sido penalizada como estava previsto através do decreto. Eu quero aqui até dizer que ficamos felizes porque os professores convocados da nossa cidade ia ter uma perda no que diz respeito à diminuição do seu salário, porque as gratificações através do decreto que a prefeita de Campo Grande, Adriane, tinha emitido, tinha aprovado, ia penalizar de forma considerável. E a CP, juntamente com a Câmara de Vereadores, teve uma conversa longa com o Executivo Municipal e acabou revogando esse decreto. E eu, como professor que fui convocado, fico feliz porque, em que pese todas as dificuldades, houve aí esse consenso e a gente agradece. Mas eu quero aqui continuar dizendo, deputado Pedro. Concede uma parte, deputado? Pois não, deputado. Deputado professor Rinaldo, parabéns pela fala de Vossa Excelência. E Vossa Excelência fez referência aqui aos professores convocados do nosso Estado. Eu queria lembrar que o governo Riedel tem uma dívida a saldar com os professores convocados. Essa foi uma discussão, inclusive, que nós fizemos com ele no período da campanha eleitoral. E ele assumiu um compromisso de fazer a recuperação salarial desses professores no sentido de equiparar com o salário dos professores efetivos. E nós estamos praticamente já quase entrando no último ano do governo, e eu queria registrar aqui que o salário do professor convocado no Estado é hoje 61% do salário dos professores efetivos. Então, é uma injustiça muito grande que está acontecendo no Estado quando você tem professores realizando a mesma função numa escola, recebendo 61% do que recebe o outro. Então, eu vejo que é uma dívida que o Estado tem que pagar ainda até o final do ano que vem. E eu tive, semana passada, deputado, numa escola em Bela Vista, fazendo uma entrega de uma emenda parlamentar, e a diretora da escola me falou que lá 80% dos professores da escola são convocados. Então, veja bem, hoje mais da metade dos professores da rede estadual é de professores convocados. E outra coisa importante, nós precisamos pedir para o governo agilizar um concurso público na educação, porque senão vai aumentar cada vez mais o número de temporários, professores contratados, e com esse salário reduzido dessa forma, Eu penso que agora, mês de outubro, que é o mês do Dia do Professor, nós precisamos cobrar do governo do Estado, primeiro, a recuperação salarial dos convocados, segundo, realização de concurso público, para esse professor ter um salário decente, ter direito à carreira, progressão na carreira. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa abordar. E felicito aqui a luta dos professores de Campo Grande, que conseguiu reverter o decreto da prefeita que estava ali cortando gratificações de quem tem pós-graduação, mestrado, doutorado. Acho que é uma luta dos professores vitoriosa. Parabéns pela fala, deputado. Obrigado, Pedro Kemp. Essa dívida, realmente, o governo ele assumiu o que faria e a gente está na expectativa de que realmente ele tenha a condição necessária de fazer com que haja essa isonomia. Sabemos que não é fácil, mas também entendo que é difícil um professor que tem mestrado, eu conheço um que tem doutorado, inclusive fez na USP, e está debaixo do mesmo teto, com a mesma disciplina, com a mesma carga horária, e tem essa defasagem. E esse não é um assunto novo. A minha mãe aposentou e ela, lógico, primeiro, antes não tinha nem concurso. Então, a grande parte dos professores, os antigos, inclusive, eram nomeados. O concurso público, ele é novo, de 80 e poucos para cá, mais consolidado de 88. Então, esse é um problema recorrente, não é no Brasil inteiro. Conversando com a Luciane, deputada, presidente da Comissão de Educação de Santa Catarina, ela falou também que lá existe, tem outra nomenclatura, mas é o mesmo professor convocado, também tem um número considerável, isso em todos os estados da federação. Nós temos
cerca de 25 mil e poucos profissionais da educação, nós temos a maioria, né, convocados. E tem um outro problema, porque ele tem 20 horas de concurso e 20 de convocado, e aí abate também lá na questão do imposto de renda. Então, estamos aqui na expectativa de que o governo tenha a saúde financeira necessária para que nós, no espaço curto de tempo não tão distante, promovamos aí o princípio da simetria, né, e que todos os professores realmente tenham esse valor. Mas eu quero aqui, senhor presidente, em poucas palavras, dizer que os professores de Campo Grande, eles foram valentes, né, partiram para cima e voltou atrás. Realmente, ontem eu visitei 6 escolas, aliás, eu tenho o hábito de visitar as escolas, e os professores estavam realmente muito revoltados, porque a gente não tira, deputado Pedro Cian Neto, não tem como você subtrair salário de ninguém, deputado Zeca, principalmente daquele que recebera essa missão tão nobre de libertar as pessoas da ignorância cultural, aquele que forma cidadãos. É muito desarrumado isso. Então, a gente aqui foi uma vitória dos professores convocados, porque ia ter uma perda de forma considerável no seu salário, daquele que tinha já gratificação de mestrado, de doutorado, enfim. Então, eu quero apenas registrar aqui esse meu contentamento, né, parcial, porque não precisaria fazer isso, né, ficou um desgaste violento, na minha visão, sem necessidade. Portanto, eu finalizo, senhor presidente, desejando de que um dia o nosso país efetivamente coloque a educação no lugar de destaque. Eu sempre digo aqui de forma redundante a frase de Monteiro Lobato: um país se desenvolve com homens e livros. E este país, que está dentro das 10 maiores economias mundiais, deputado Zeca, ele nunca colocou a educação em primeiro lugar. Esta é a prova cabal de que, em 2025, a gente tem visto aí alguns retrocessos. Como que justifica um país tão rico como o nosso, com mais de 100 milhões de pessoas passando necessidade? A última estatística do IBGE, 30 milhões não têm acesso à água potável. País de 500 e poucos anos, rico do ponto de vista de toda na sua natureza, geograficamente, país continental, tudo o que se planta dá. Por quê? Não existe vontade de permitir com que as pessoas sejam educadas, que um ser humano consciente dos seus deveres e direitos, ele terá a probabilidade maior de não ser usado por ninguém, de não ser iludido por ninguém. Então, esse é o nosso país. E a culpabilidade eu não coloco nas costas de um governo A ou B, não. Faz parte de um processo histórico-cultural. É cultura do nosso país. Por isso que a gente ouvia, já criança, dos nossos avós dizendo: é melhor prevenir do que remediar. E isso vale até os dias de hoje. Não se investe em prevenção. Eu louvo a iniciativa do governador Reinaldo da época, em que permitiu, em uma parceria público-privada, a possibilidade até 2027 de nós termos aqui a universalidade do tratamento de esgoto. Porque isso é investir na prevenção, e muitas das vezes as pessoas não percebem, porque esse recurso está debaixo da terra. Mas a gente culturalmente, o Brasil culturalmente, a gente percebe ao enaltecer a obra visual. E aí, por isso que pagamos um preço alto nas consequências, não é só na área da questão do tratamento de esgoto, é em todas as áreas, da prevenção, em tudo. Então, por quê? Nunca colocou educação em primeiro lugar. Então, um povo educado, um povo consciente, ele com certeza vai fazer parte de uma nação forte, ele vai fazer parte de uma sociedade que tem condições de viver melhor. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer a participação de todos que estão nos ouvindo e enaltecer a luta dos nossos professores convocados, que conseguiram reverter o decreto de Campo Grande, da prefeita Adriane, que infelizmente ia penalizar os professores no que diz respeito à perda das suas respectivas gratificações. Senhor presidente, é o que tinha. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, e mais uma vez parabéns a todos os secretários pelo Dia do Secretário no Mato Grosso do Sul, deputado João Henrique. Muito obrigado.